Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá! Hoje foi um dia muito legal. Hoje foi o último dia das férias do Monte, né? E a gente teve que resolver um monte de coisa, né? E enfim, né? E aí, eu passei uma informação no último vídeo que ainda não foi no ar, né? Pro ar, né? Que a gente tinha 11 mil e pouquinhas visualizações. Mas eu tenho uma excelente notícia. Passamos de 12 mil! Tá bombando, gente! E muito obrigada a vocês, né? Que estão dando essa audiência aí, né? E o que acontece, né? A gente estava comentando antes de entrar dentro do carro, né? Sobre a diferença, né? De como nós fomos recebidos pela primeira vez em Pacaembu, como a gente foi recebido em Dracena, né? E como nós fomos recebidos em Adamantina, né? E isso, assim, foi uma diferença, assim, abissal. Eu tinha, de certa forma, muito preconceito com a população do interior, porque eu fui tão mal recebida em Pacaembu e tão mal, e ainda pior, né, em Adamantina, que eu achava que o interior inteiro era desse jeito, né? E, enfim, o Monte, ele tinha, assim, algumas esperanças sobre Junquerópolis, mas eu também vi tanta coisa ruim em Junquerópolis, que vai entrar, inclusive, nos pesadelos da esposa do homem honesto, né? No próximo vídeo. E eu não tinha essa noção boa, sabe? E quando eu cheguei em Dracena, a situação foi exatamente o oposto disso, né? É a gente ser bem recebido em cada lugar que a gente vai, sabe? Cada pessoa gentil, educada, cada gente recebendo a gente sempre com um sorriso, com carinho, né? Eu não sei se vocês perceberam no último vídeo que nós postamos, eu acho que foi o dos pesadelos da esposa de homem honesto, né? Sobre a questão do suborno, né? E as pessoas até dão tchauzinho pra gente na rua, porque como o canal tá crescendo, né? Tá ganhando uma visibilidade aí bem significativa, né? Muita gente já tá conhecendo a gente na rua. Aí eles veem que o celular tá filmando, aí dão um tchauzinho pra gente. É uma fofura, gente, é uma fofura. Eu tô adorando morar em Dracena, eu tô adorando a população daqui, sabe? Um povo realmente receptivo, um povo gente boa pra cá. Não, vocês estão vendo as pessoas fazendo exercício na rua, né? Muito legal isso. As crianças brincando ali, agora é o horário de saída, né? Das crianças, né? E assim, você vai vendo, né? Toda essa questão. Era ali que era pra você virar. Ali? Vou virar aqui. E você vai vendo, assim, toda essa questão, né? De como é distinto, né? A gente tá falando de uma cidade maior, né? De uma cidade que o processo de industrialização, né? Tá acontecendo de forma mais acelerada que nos outros lugares, né? E você vai vendo aí essa questão de você não tratar o desconhecido de forma não só ressabiada demais, como também, né, de forma hostil, né? Que é o que eu presenciei muito, né? Principalmente em Adamantina, né? Então, assim, você não tratar o outro de forma hostil porque ele é diferente de você, porque veio de um lugar diferente, de um berço diferente, de uma condição social diferente, né, de uma localidade diferente, ou principalmente porque pensa politicamente diferente de você, né? No Brasil, a gente sempre viveu o respeito com relação à política e é tão assim, tão absurda essa situação, né, das pessoas deixarem de se falar, né, ou hostilizarem o outro porque não concordam politicamente com ele. Isso é tão absurdo, principalmente quando você pensa nisso a nível comercial, né? Então, assim, eu não vendo pro fulano porque o fulano é de esquerda, né? Então, assim, isso é tão, pra mim, é tão ilógico, tão, sabe, tão burro, né? Tão tacanho, tão estúpido, né? Que eu não consigo realmente nem dimensionar, né? Então, assim, e você vir para uma cidade onde nada disso existe, né? As pessoas tratam você bem porque elas querem mostrar a hospitalidade delas, que é uma coisa assim que você vai pegar em quase todas as cidades do Brasil. E era tão estranho ver isso no interior de São Paulo, sabe? E porque eu até conheci o interior de outros estados, eu conheci o interior da Bahia, eu conheci o interior do Espírito Santo, e eu sempre fui bem recebida em todos os lugares que eu fui, né? As pessoas sempre te pegavam pela mão, sabe? Te levavam nos lugares. E hoje o Monte passou por essa mesma situação. Ele ficou tão emocionado, né? Que ele teve que vir aqui no fórum daqui. As pessoas foram tão gentis com ele, né? E pegaram ele pela mão, foram
levando ele nos lugares. Ele ficou assim muito emocionado com aquele tipo de tratamento, né? Porque geralmente ele é hostilizado, né? Em função do cargo dele, em função, né? Da situação, né? Com a qual ele trabalha, né? E isso é tão legal a gente ver em Dracena, né? De ver isso, de você ver esse povo acolhedor, né? Esse povo educado, né? Esse povo simpático. Isso é muito bacana. A gente vê isso até no trânsito, sabe? As pessoas parando para você atravessar, porque não é aquela coisa do carro viu que você vai passar e aí ele vai e simplesmente acelera, né? Para você ser obrigada a correr no meio da rua, né? Isso não existe por aqui, né? O que você vai ver é exatamente o oposto disso, né? É ali, né? Você tem que virar aqui, porque aí você segue ele reto. E aí você vê essa situação em que a pessoa para você passar, sabe? Porque a prioridade é do pedestre, é assim que a gente aprendeu nas leis de trânsito, né? E aí você vê isso, sabe? Você vê isso latente, você vê isso, né? Sendo assim, como é que eu vou dizer, né? Sendo retratado, né? Nas práticas cotidianas. Vem carro aí. Nas práticas cotidianas, né, você vendo isso retratado, né, e faz com que você veja um outro interior, né, que é possível, né, ter um outro tipo de interior, né, e que você também vê uma cidade onde o crime organizado é muito menor, ele está muito mais desestruturado do que na cidade de Adamantina, onde ele praticamente manda em tudo. Vocês veem as pessoas fazendo exercício, jogando, né, cartas na praça, né, assim, as crianças, né, os adolescentes brincando. Isso é tão legal de você ver, né, essa possibilidade, né, não é aquela, sabe, aquela situação onde você só vê as famílias se encontrando e tudo é dentro desses núcleos familiares, né. Então, assim, graças a Deus essa cidade existe, essa cidade é chamada aqui de Cidade Milagre, né, esses milagrenses, né, que são os moradores daqui, né, e assim, eu só tenho a fazer elogios, a tecer elogios, acho que você também, né? Eu só tenho elogios, apesar que eu sou suspeito, porque eu sou da cidade vizinha, né, enfim, eu nasci na cidade vizinha de Junquerópolis, e só que a minha vida, passei muito tempo aqui, né, eu ficava mais aqui do que lá, porque a cidade sempre foi mais desenvolvida em relação às demais, então eu estudei aqui, trabalhei aqui, então era um lugar que eu, assim, era muito familiarizado, né, com o lugar, e pra mim eu me sinto assim totalmente em casa, né, eu tô na minha casa. Isso é muito bacana, sabe? Muito sempre falava isso aqui sobre Dracena, né? E eu não tinha vivenciado isso ainda, porque realmente eu tive muito pouco aqui nessa cidade, porque como ela é muito mais distante do que as outras, né? E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Com essa possibilidade de você ver, né? De você ver uma estrutura melhor, de você ver, né? Um povo acolhedor, né? As pessoas simpáticas, as pessoas indignadas, né? Com as coisas que vocês passam, sabe? E isso é muito legal, a pessoa se revoltar com essa estrutura nefasta, indigna, né? Então realmente isso é muito bacana e poder ver isso me deixou muito feliz, sabe? Realmente eu fiquei bem feliz com isso, né? Ver também uma cidade que também há mais respeito pelas escolhas dos outros, né? Isso é muito, muito importante, né? Porque todos nós somos indivíduos e a gente tem as nossas preferências, a gente tem os nossos valores, né? E é muito importante que você respeite o outro nesse sentido, né? E muito bom, né? Eu realmente fiquei muito feliz. Muito obrigada, milagrenses. Muito obrigada, cidade de Dracena, né? O que é chamado de milagrenses também, eu vi no livro, Eu vi no livro, Muito obrigada, dracenenses. Agora a gente também é um dracenense, né? Porque tá morando aqui, né? Isso foi muito legal que a gente ouviu isso o tempo inteiro, né? Agora você é dracenense. Sim, né? Somos dracenenses. Isso, e realmente fiquei muito feliz. Muito obrigada à população de Dracena por essa acolhida, sabe? E realmente eu tô muito emocionada com isso. E nós prometemos que agora, como somos dracenenses, a gente precisa divulgar essa cidade. Hoje a gente tá no supermercado, o Big Mart, né? Isso, Big Mart. Isso, é um outro supermercado que o pessoal chama que é o shopping de Dracena, Uma das coisas que são legais, né, que aqui nesse supermercado, é que tem muita variedade, tipo arroz, tem muito tipo, feijão muito tipo, tem muita variedade de tudo. A parte de hortifruti, tem umas coisas que a gente veio aqui justamente porque tem uma uva aqui, gente. Mimo. Chama Mimo. Ela tem a verde, a rubi
aqui e a preta. É imperdível. Vocês têm que vir aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês têm que vir aqui. É incrível. Isso quem tá falando é o Fominha em ação, hein? Que simplesmente é assim, ele é o tipo de pessoa que tudo sobre comida vocês já viram, é vamos encher o bucho, né? Então assim, eu realmente fiquei apaixonada por essa uva da Mimo aí, que é deliciosa, é a mais gostosa que eu já provei. E é isso, gente. E aqui, o legal desse supermercado é como ele falou, é a variedade de marcas, porque você vai em muitos supermercados aqui onde você tem poucas marcas, né? E aqui tem uma variedade absurda e isso é legal porque de repente você não gosta da marca X ou da marca Y, né? Mas aí você de repente encontra aqui a marca que você quer, né? É isso aí. E vamos lá, porque temos Vamos encher o bucho. É isso aí. Beijo, tchau, gente. Tchau.